Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para falar um pouco aí a respeito do nosso serviço de consultoria. Hoje respondendo uma dúvida, né, de qual é a melhor forma de fazer os aportes ou de investir o dinheiro, seja mensalmente, bimestralmente ou periodicamente, aí de acordo com a disponibilidade de cada um. Antes, deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. O que é importante, né, pessoal? Da mesma forma que nós temos a nossa casa de análise, onde nós temos as carteiras, que já estão pré-definidas, vamos dizer assim, na consultoria, o objetivo é montar a carteira de acordo com o perfil do investidor, né? Então, nós utilizamos tanto as recomendações da casa de análise quanto recomendações que não estão na casa de análise. Porém, o foco aqui é diferente, é entender o perfil do investidor e a partir daí passar uma recomendação para ele. Porque o que acontece, né, pessoal? Dificilmente o investidor sozinho ele vai conseguir entender o perfil de todos os investimentos e se esses perfis são adequados aos seus. Então, a pessoa pode, por exemplo, seguir uma recomendação nossa da casa de análise, mas não necessariamente ser adequada ao perfil dela. Então, na consultoria, a gente consegue ir além nesse sentido, né? E a estrutura da carteira, que é o principal, ela fica montada de acordo com o perfil do investidor, da mesma forma que os aportes vão ser feitos de acordo com isso. Claro que isso é uma questão que nós conversamos com o cliente, nós vamos fazer reunião, uma questão que ela é construída, essa confiança, né? Esse relacionamento ele é construído. E a primeira coisa que nós trabalhamos é justamente com a estrutura da carteira. O que tem para melhorar, o que não tem, o que dá para colocar para renda fixa, para ações e assim por diante. E na consultoria, nós conseguimos fazer um acompanhamento da carteira do cliente, né? Porque nós utilizamos o sistema MyProfit, que ele é bom também para imposto de renda. Temos ali a carteira do investidor e sempre que precisar ser feito algum ajuste, enfim, nós vamos avisar o cliente. E claro, hoje mais de 95% das pessoas da consultoria, elas colocam dinheiro de forma periódica, que não tem um valor mínimo, máximo para aporte, isso vai depender da disponibilidade de cada um. E além disso, nós temos a questão dos dividendos, né? Então, sempre que o investidor vai fazer um aporte, ele pode olhar lá na conta, ver quanto é que tem em dividendos e falar, Thiago, amanhã eu vou botar 22 mil reais e tem mais mil e poucos na conta de dividendos. Onde eu vou investir? E essa é a grande questão. Então, apesar da maior parte da rentabilidade, ela vem da questão da estruturação da carteira, que é ter uma carteira diversificada, uma carteira com ativos brasileiros, internacionais, que suplante bem os momentos de inflação alta, juro baixo, inflação baixa e assim por diante, é importante sempre quando nós formos fazer esse tipo de as alocações, entender onde está interessante para colocar o dinheiro. Esses dias eu até fiz um vídeo comentando do caso da Aura, né, que a Aura ela virou o ano muito bem em termos micro, né, já que a empresa tinha melhorado em termos de produção, ou seja, ela por ela mesma tinha melhorado. E em termos macro, a Aura é uma empresa que vende ouro em dólar, o dólar estava subindo, o ouro estava subindo, 70%, 80% da receita é ouro, e nós passamos um bom tempo aumentando a nossa exposição na Aura, né, com os novos aportes, com o valor de dividendos. E eu não estou falando de comprar numa semana para vender na outra, isso eu comentei nesse exemplo da Aura. Mas sim, já ter muitas vezes o ativo na carteira, a ação na carteira, o título de renda fixa na carteira, o título público na carteira, o fundo imobiliário, e entender o que está interessante naquele momento para aumentar a exposição em relação aos outros ativos, como foi o caso da Aura. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente consegue fazer justamente pelo acompanhamento da carteira, e nós entendemos que isso aqui é de fundamental importância para a maximização do nosso resultado, né? Principalmente quando eu sei se o investidor vai fazer mais aportes, se não vai. Por exemplo, na parte de renda fixa, é um momento extraordinário que a gente vive hoje para alocação em títulos IPCA+, fundos de infraestrutura, títulos públicos, porque a taxa está muito gorda justamente pela questão da volatilidade do mercado, o juro futuro estressando, questão fiscal no Brasil. Ou seja, eu posso, sabendo que o cliente ele vai fazer uma alocação de mais recursos, de investir periodicamente, tem os dividendos para cair, aumentar um pouco a minha exposição nesse momento na inflação, né? E depois pode compensar em pré-fixado, em título atrelado ao CDI e assim por diante. Então, isso é de fundamental importância, eu entender onde
vai ser a estrutura da minha carteira de longo prazo e entender também no curto prazo onde está mais interessante para alocar, aqui pensando sempre no longo prazo. E aí nós conseguimos fazer essa maximização. Não à toa, né? Hoje os clientes chegam, mesmo aquele cliente que segue a casa de análise, ele chega a ganhar de 20% a 50% a mais, né, na consultoria, porque a carteira acaba ficando mais de acordo com o perfil do investidor. E claro, o investidor que tem uma carteira mais de acordo com o seu perfil acaba tendo mais confiança para investir, investe mais e investe melhor. E o mais importante de tudo, né, pessoal, sem conflitos de interesse, né? Porque muitas vezes o investidor reclama para a gente que ele está no banco ou na corretora e quando ele tem um dinheiro é oferecido para ele um produto que não tem nada a ver com o perfil dele, um COI, um CETIPado, uma operação estruturada, como eu brinco, um CDB de um banco Xing Ling da vida. E nós não, é diferente, né? Porque a partir do momento que eu entendi o perfil do investidor, eu vou passar para ele aqueles investimentos que ele ganha mais dinheiro, porque o meu sucesso depende do sucesso dele. Então é muito importante isso, tá? Então, para o pessoal que perguntou, na nossa avaliação, o que funciona melhor? Ter uma estrutura base de carteira que vai suplantar os mais diferentes cenários econômicos, políticos, etc. Eventualmente nós vamos fazer algum ajuste. Ter essa questão de entender o meu perfil e olhar, quando eu tenho sempre um dinheiro para alocar, o dinheiro de dividendos, olhar o macro, olhar o micro. E o mais importante, né, tem que ser uma coisa de acordo com o meu perfil, não do perfil de quem está oferecendo para a gente, né? E como eu falei, aqui é zero conflito de interesse, tanto faz para a gente se o investidor é cliente do Banco do Brasil, do Itaú, da XP, do BTG, o que importa é que ele tenha uma boa carteira. E aqui eu tenho só alguns exemplos, ó. Thiago, bom dia. Gostaria que a equipe da consultoria olhasse a minha carteira e fizesse uma avaliação. Vou alocar 50 mil nas próximas semanas e gostaria de onde alocar. Aí ele comentou, esses 50 mil serão destinados apenas para ações. Então, muitas vezes a gente já faz a distribuição e muitas vezes o investidor ele tem um interesse também. Poxa, quem sabe eu não aproveito agora para aumentar um pouco mais em ações? Tranquilo. E aí a gente troca uma ideia em relação a isso, né? Aqui o investidor dizendo que tinha 13 mil ali para aplicações. Nós já encaminhamos lá uma planilha, né, com as alocações que ele precisa fazer, a quantidade de ações ou a quantidade de renda fixa que ele tem que comprar. Aqui um outro caso do investidor que queria aplicar 5 mil, a mesma coisa, a gente encaminha lá já, olhando o perfil dele, olhando a carteira dele, onde fazer os investimentos. E esse caso aqui também, né, porque às vezes a pessoa tem valores maiores para receber. Hoje devem ter em conta 231 mil e finalmente até sexta escriturar o imóvel onde receberei mais 2 milhões. Então essa pessoa recebeu mais 2 milhões e a gente já faz toda a adequação ali da carteira. E claro, muitas vezes quando o valor é maior, o investidor quer fazer uma nova reunião, enfim, para a gente conversar, bater um papo, para depois mostrar onde ele deve fazer esse investimento. Ou seja, isso aqui é uma coisa que vem funcionando aí muito bem, tá certo? Lembrando, vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações a respeito da nossa consultoria, né, pessoal? Que é especial aí para quem investe acima de 300 mil reais. Entrem em contato com a gente, vocês podem marcar uma reunião sem compromisso, onde a gente vai falar sobre a carteira de vocês, sobre o perfil, etc. Né? E pode mandar um áudio ali, uma mensagem pelo WhatsApp, que o pessoal do atendimento vai auxiliar vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.